Tudo bom, seu Cezão Pereira? Fala, Chiquinho. Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vi que o Pedrinho... Augusto de Césaro. Boa tarde, Chico, pessoal. Tudo bem? Tudo. Bem? Quanto tempo? Só assim no vídeo? Só no virtual. Ah, o Sandro lá também. O Sandro, tudo bom, Sandro? Agostinho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E o Brust? E a outra menina, eu não sei quem é. A outra, não sei. E daí? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo, Pedrinho. Chegou o seu Jorge Capelari. Tudo bom, Augusto? Tudo bom, graças a Deus. Se cuidando, né, tia? Feliciano está aí também. Boa tarde, Feliciano. Tudo bem? Feliciano está sem som. Boa tarde. Passei o chat. Feliciano Almeida, representando o Nicolini. Perfeito. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu não sei se eu não vi o Fábio Canazaro, eu não vi ainda. A doutora Edna entrou agora, o Fábio Canazaro eu não vi ainda. Não vi também o Vanderlei da Meta. O Vanderlei me informou agora que está entrando, Chico. Seguidinho. Então, boa tarde. Tudo bom, Vanderlei? Tudo já. Presidente, o Jacinto entrou mais um pouquinho, nós podemos começar, então. Manuelzinho, tudo bem, Manuel? Tudo bem, tranquilo. Ótimo. Isso aí, Manuel. No inverno tem que botar uma máscara embaixo e outra em cima aí. Sacanagem com o Manuel, é? Presidente, são 4 horas. Vamos começar com os assuntos gerais, né, pessoal? Então, boa tarde aí, sejam bem-vindos. A gente só gostaria de, como o doutor Fábio vai demorar mais uns 5 minutos, a Edna está aí também, o Vanderlei chegando, mas eu gostaria só de, claro, agradecer a todos. A pauta principal é a situação do ICM. Eu só pediria uns 5, 10 minutinhos para a gente começar de trás para frente. Então, o momento realmente é da gente se reinventar. Então, eu passaria, as entidades todas, né, estão com problema de sustentabilidade, de receita, os eventos realmente presenciais cada vez mais longe. Eu só passaria para o Brust para dar um reforço, aí, um convite, mostrar a situação do GES, né, a importância. A gente está com um número realmente bem alto de gestores aí que participarão do próximo curso. Né, Bruce, faz um comercial, aproveita esse espaço aí e falar do nosso aplicativo, né, uma feira que nós estaremos no ar. Chico, Bruce, por favor. Perfeito. Bom, agradecer aí o espaço, né? Nós estamos começando os dias na semana que vem, na terça-feira, dia 30. Tivemos a reunião de alinhamento com os professores hoje, já estou até com minha moldura aí fazendo a propaganda, né?
Realmente iniciaremos dia 30, serão 6 meses de aulas, né, online. Os gestores do setor, esse curso é consagrado já, né, nós temos há 13 anos. A maioria dos senhores já participou ou já inscreveu seus colaboradores. Ideal para gerentes, chefes de loja, encarregados, né, profissionais aí da linha de frente dentro das lojas. É 1 hora por dia na terça e 1 hora na quinta, esse curso, né? Então, nós teremos projetos durante 6 meses. Aí navega por diversas áreas, né? O próprio professor Vanderlei Goulart é um dos nossos instrutores desse curso, né? Pessoas de alto gabarito dentro do varejo supermercadista, aí, profissionais muito capacitados, e debatemos assuntos como marketing, direito, parte administrativa financeira, RH, enfim, navegamos por todas as áreas, principalmente a operação de loja, né, pessoal? Então, reforçamos o convite aí, né? Nós estamos com as inscrições abertas até terça que vem, já temos 162 alunos inscritos, ainda temos alguns por se inscreverem aí até o fim dessa semana. Nos chamem, tirem as dúvidas, 1 hora por dia na terça, 1 hora na quinta, das 7h30 da noite às 8h30, o pessoal pode ver a aula pelo celular, né? Pode ser no computador, não precisa ligar a câmera na hora da aula, embora a gente sempre fala que o GES tem muita riqueza na troca entre os colegas, né? Daqui a pouco a gente está tratando lá de uma aula sobre prevenção de perdas, aí o pessoal lá do CESION está com um departamento de perdas mais estruturado, dá uma dica ou outra que o pessoal lá do presidente, lá do Apolo, pode aproveitar. Então, a troca é tão importante quanto a qualificação dos nossos professores. Fica o convite. Só estou escutando o que o Ademir está falando ali. Me acione aí, sem compromisso, para a gente conversar a respeito. Estamos e não é o Francisco Bruno, abertos até a segunda-feira da semana que vem, com aulas iniciando, então, na terça-feira, às 19h30, terça, dia 30, tá bem? Eu vou também apresentar aqui para vocês rapidamente, 2, 3 minutinhos, uma outra ideia que a gente está colocando no mercado, aí, que é, como o presidente falou, um aplicativo, né? Um aplicativo que seria como se fosse uma feira, onde a gente vai encontrar os nossos fornecedores, mas durante todo o ano, né? Algumas entidades de outros estaduais aí fizeram feiras pontuais eletronicamente, mas nem todo mundo tem tempo e disponibilidade de entrar ao mesmo tempo nos estandes numa feira durante um determinado período de tempo. Então, esse aplicativo chega para todos os senhores, todos os supermercadistas procurarem aquilo que precisam, desde produtos consagrados, produtos de limpeza, produtos alimentícios para abastecerem as lojas, até equipamentos e serviços, pintores, gesseros, aplicativos, luva nitrílica para açougue. O pessoal me chama para tudo, para perguntar quem é que fornece tal coisa, equipamento, balcão refrigerado. Esse aplicativo terá o objetivo de que vocês tenham um centro de pesquisas, com um cadastro simples, né? O nome embrionário é Agas Total, a gente talvez pode rever, mas a concepção inicial, vou apresentar para os senhores, então, né? O Agas Total, né? Pode fazer um login aqui, na primeira vez só faz login, não precisa ficar fazendo sempre, né? Ou participar do fornecedor para entrar no Agas Total. É um produto que também vai rentabilizar a Agas, a gente vai cobrar um preço barato, mas a ideia é que realmente o pessoal encontre tudo, né? Então, entra com login e senha aqui, na primeira vez, aí você já está disponível, né, se cadastrar como varejo. Você poderá, inclusive, avaliar os expositores aqui presentes, né, com estrelinhas, bem exemplo do que acontece no Uber e no iFood, mas só o cadastro de varejista pode fazer essa avaliação. Então, aqui, produtos, equipamentos, serviços, pode digitar na busca simples aqui, eu quero luva nitrílica, bota ali e vai direto lá para os fornecedores que tem. Ou, se não, vai entrando categoria por categoria. Entra aqui em produtos, por exemplo. Aqui vai ter um banner patrocinado, né? Entra aqui em produtos. Nem tentou. Aí tem as categorias, ou as cestas, né? Bazar, bebidas, commodities, consumo, etc. Aí clica lá, bazar. Tem as subcategorias. Mercadoria geral, automotivo, né, brinquedos, cozinha, esportes. Aí clica lá, acessórios, mercadoria geral. Isso tudo no celular, né, pessoal? Aí entra lá, subcesta, acessório geral, joalheria, malas, pastas. Aqui até a gente usou como exemplo uma categoria... Está longe ainda?
usual, né? Mas essa é a ideia. Então, a gente clica no fornecedor dentro da categoria, diversos fornecedores em cada uma dessas categorias. Quando clicar no nomezinho dele, entra, ó, sobre a empresa, produtos em destaque ou serviços em destaque, contatos e os produtos. E aqui embaixo, a avaliação em estrelas, como eu falei, ó. E aqui em cima, a avaliação média desse fornecedor. Então, clique em contatos, está aí à disposição. A ideia central desse aplicativo, temos aí mais coisa de 20 dias, está prontos para rodar com esse aplicativo, aí fazer uma força-tarefa com o comercial para cadastrar esses fornecedores. E aí deixei uma informação final do GES que eu tinha falado, né? Está aqui os valores sócios, áreas e não sócios. Estamos à disposição tanto para aperfeiçoar esse aplicativo, quanto também para tirar dúvidas sobre o curso. Tá bem, presidente? Acho que seria isso aí. Ok, Bruce, obrigado. Então, pessoal, a gente agradece a disponibilidade de todos, a atenção, que realmente é a AGA se reinventando. Ela precisa de receita, esses eventos, e a gente vai contar com o apoio de todos, né, na utilização desse aplicativo, porque se nós vamos lançar em seguida, acredito, né, Chico, mais 2, 3 semanas ele será lançado. Importante é o fornecedor saber que nós estamos acessando e consultando. Então, são coisas que a gente está inventando justamente para não dividir a conta de uma operação, né, de uma entidade que... Então, acho que o nosso objetivo é esse, a gente sempre conseguiu criar produtos atrativos, justamente pelo apoio que a gente tem de todos vocês. E, juntamente com o GES, é o momento da gente qualificar nossa equipe, né, o setor vem crescendo, vem ampliando e oportunizar a todos essa ferramenta, né, que a Agas oferece do GES. Bom, pessoal, o doutor Fábio já está na linha, correto, doutor? Sim, bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, agradecendo aí também o Vanderlei e a doutora Edna, a gente vai iniciar o objetivo da live de hoje, né, que é a questão do decreto aí, dessa diferencial que começa agora, semana que vem, as dificuldades que todos nós temos, só para reforçar aqui, relembrar que nós estamos sozinhos nessa briga, né? Ou seja, nós não temos apoio, a Fieres realmente é um momento bom para a indústria, que ela realmente teve a sua alíquota diminuída, para os atacadistas, para os distribuidores, a própria FEComércio também, ou seja, é uma briga que nós tivemos sozinhos, a gente também não teve muito o que espernear. O que nós temos que fazer agora, sim, é nos reunirmos aí para ver essas dificuldades. Eu vi que tem o pessoal da Comercial Zafari, empresas que têm filial em outros estados, aí pode nos auxiliar também, né, do que a gente pode facilitar, né, preenchimento aqui das nossas GIAs, a dificuldade que se tem, mas principalmente o resto do setor, todos os setores, com exceção dos supermercados legalizados, né, que não estão na informalidade, estão comemorando. Então, é o momento da gente saber com que armas a gente vai para essa guerra. Então, a gente tem o doutor Fábio, que vai fazer a explanação, tem o Jorge Capelari aí também, que a gente gostaria de, no final, abrir para perguntas. Até a questão do pagamento, né, que a gente tentou aquele prazo, mas, né, doutor Fábio, de repente, questões, se existe possibilidade de entrar com alguma ação judicialmente dessa diferença de buscar alguns créditos a mais, e principalmente, assim, mas eu acho que a única arma que a gente vai ter que estar unido é os produtos tipo vinhos, queijos, com exceção dos produtos de ST, que nós vamos concorrer agora sim. Quem está na informalidade tem 5% de vantagem nos produtos que comercializa. Então, é isso que nós vamos ter que estarmos juntos, conversarmos, nos aliarmos para buscar essa diferença dos fornecedores. Porque eles vão fazer de conta que não é com eles, que não mudou nada,
e vão deixar a gente brigando. Então, o importante, eu vejo assim, a gente vai ter que fazer se tiver que comprar agora, reforçar estoque essa semana que vem, e os primeiros 10, 15 dias do mês que vem, a gente tem que parar de comprar, né? Parar até para eles ajustarem as suas tabelas e entenderem que o setor está informado. Se a gente já sair a comprar no primeiro dia, segundo dia, é tudo que o fornecedor quer. Ele vai dizer, não mudou nada, e a gente vai comprar. Então, esse evento é justamente por isso. Ele é importante, se tiver que realizar outro, mais alguma especialização, algum seminário na próxima semana, a gente pode fazer. Mas eu acho que nós temos aqui as pessoas, né, que eu começaria com o Dr. Fábio, depois com o Vanderlei, a doutora Edna também, e depois a gente já para perguntas, né, doutor? Então, já que está na tela aí, já começa aí. Então, muito bem, boa tarde a todos novamente. Vou fazer, assim, uma brevíssima exploração sobre essa alteração legislativa, até partindo do pressuposto, considerando que todos mais ou menos sabiam que isso ia acontecer, era uma previsão legal já, estávamos apenas aguardando a edição do decreto, né? Até chegamos a cogitar no início do ano, né, presidente, que isso sairia lá em 1º de janeiro já e tal, mas a coisa acabou se estendendo. Então, o que a gente tem hoje aqui? A gente tem, do ponto de vista jurídico, uma regra geral, né? Já existiam, ou seja, já existiam regras excepcionais, né, de diferimento parcial, e agora o que a gente tem é uma regra geral de diferimento parcial. Esse diferimento parcial, algumas questões ali, até antes disso, né, fazendo até uma observação que acho que todos sentiram, saiu aquela legislação na semana passada, algo muito truncado. Então, primeira orientação é a gente não olhar lá, mas olhar diretamente no decreto, né, porque olhando no decreto fica mais claro da gente compreender o que mudou. E, substancialmente, o que mudou foi o seguinte, para quem ainda tem eventual dúvida, muito breve. Os produtos agora que são transferidos dentro do estado do Rio Grande do Sul, eles são transferidos com uma alíquota menor, com uma alíquota de 12%. Como se, mais ou menos, estivéssemos adquirindo mercadorias de outros estados da federação, em que a alíquota geralmente já é de 12%. Tanto quando a gente adquire de fora do estado, quanto nessa situação em que agora a gente adquire de dentro do estado, com alíquota de 12%, o que acontece? A gente acaba sendo onerado com essa diferença de imposto. Essa não é apenas uma oneração linear, não é, porque geralmente a ideia é colocar um overprice sobre o produto, né? Então a gente tem também uma oneração não apenas horizontal, linear, mas também vertical. Por exemplo, se eu comprei um produto a 100 com alíquota de 12, se eu vendesse ele a 100, eu ia ter que vender a 18, então eu já ia ser onerado nessa diferença. Mas é óbvio que se eu compro a 100, eu vou vender por 105, 101, 110, não importa. E aí, então, eu vou estar jogando a 18, não, 17,5 agora. Né? E essa diferença de imposto, então, eu vou ter que recolher na ponta, eu vou ter que recolher no varejo, eu vou ter que recolher na venda ao consumidor. Né? Ou como alguns dizem, não gosto de falar essa palavra, mas como alguns dizem, ao consumidor final. Né? Não existe consumidor final, né? O consumidor já é o final da etapa, né? As pessoas falam assim, então, quando vender ao consumidor, né, a gente vai ter este incremento dessa diferença. Né? Então, isso não se aplica a produtos da substituição tributária, né? Também não se aplica a produtos que têm uma base de cálculo reduzida. Tá tudo bem claro ali no decreto até. O decreto assusta um pouco, né? Mas quando a gente vai ali no artigo 1K, né? E a partir dali a gente começa a analisar ali, me parece que ficou bem mais claro do que pegar o bonecão do decreto, aquele que saiu semana passada.
É claro que sempre quando existem essas modificações, surgem dúvidas, né? A ideia talvez seria a gente conversar um pouquinho sobre eventuais dúvidas. Vi que nós temos aí o Vanderlei também, que pode nos ajudar do ponto de vista da escrituração, contábil, enfim. Eu sou mais jurídico. E, eventualmente, se a gente não souber responder essas dúvidas, também podemos nos retirar, e a gente depois pega aí o e-mail da pessoa e vamos estudar, analisar, e a gente responde depois, tá? Mas eu, reforçando as palavras do presidente Longo, eu gostaria de dizer assim, ó, que o principal foco do nosso encontro de hoje é fazer um alerta, que a gente precisa estabelecer uma nova política de preço de aquisição de mercadoria. Eu sei que todo mundo já entendeu isso, mas a gente precisa estar unido nesse ponto aí. Por quê? Porque agora... Qual é a ideia do diferimento parcial? A ideia do diferimento parcial é fazer com que o preço do produto caia, tá? Para que a gente esteja numa posição equivalente, numa espécie de igualdade com os produtos que vêm de fora do Estado. Porque os produtos de fora do Estado vêm com a alíquota de 12%, agora a gente compra aqui com a alíquota de 12%. Então, o negócio é estabelecer uma espécie de régua nessas operações. Aplicar uma carga tributária igual às operações em que as mercadorias advêm diretamente de outros estados da federação. Então, não há dúvida, eu sei que está todo mundo aí numa crise, muita gente em crise, aí, fechamento de lojas, imposição de horários, quase que um lockdown. Teve essa questão dos essenciais também, que eu julgo uma coisa assim bizarra, um absurdo tremendo, mas a gente tem que respeitar opiniões. Sei que tem muita gente aí que está com familiares, parentes também, que têm opiniões diversas por causa do coronavírus. Então, o negócio aqui é o seguinte, é a gente focar no conhecimento de que nós temos hoje uma diminuição do encargo tributário na aquisição dessas mercadorias. E isso tem que repercutir no preço dessas mercadorias. Por quê? Porque se isso não repercutir no preço, isso vai repercutir na ponta. E a repercussão na ponta ela pode se dar de duas formas. Ou ela vai se dar no preço, vai aumentar o preço da mercadoria. Isso não é nem jurídico, isso é econômico. Vai aumentar o preço da mercadoria ou vai diminuir a margem do supermercado. Tá bem? Então, a gente precisa ficar atento a isso, negociar. O presidente Longo falou muito bem. Talvez na primeira semana, no primeiro dia, o pessoal meio que tente ainda dar uma enfiada aí, desculpa a expressão tão usual assim, mas creio que precisamos ficar alertas a que a situação mudou. E nós estamos comprando com um encargo tributário menor que vai ter que sair depois do nosso bolso. E sair do nosso bolso significa sair do nosso bolso ou sair do bolso do consumidor. Se sair do bolso do consumidor, nós vamos ter que aumentar o preço da mercadoria. Isso não é legal, principalmente nesse momento. Então, a gente precisa pensar numa forma de equalizar isso. E essa forma é negociando, mudando os parâmetros de mercado. Tá bem? Inicialmente, é isso que eu gostaria de falar. Não sei se o presidente quer que eu fale sobre a questão da ST já agora, ou quer deixar esse assunto para depois. Não, deixa para depois. Você deixa o Vanderlei dar uma apresentação, cara, e a ST realmente tem que ir. Aí deixa para o final, a doutora Edna também. Tá, então... Eu acho que tem muita dúvida, muita pergunta, aí a gente pode deixar para o fim. Okay? Tá ótimo, então. Estou à disposição. Obrigado. Bom, pessoal, dando sequência aqui, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho, nós temos também um outro decreto importante, que é o 55693, que acaba com a diferença de alíquota agora a partir de 1º de 4. Então, o que o doutor Fábio colocou exatamente, ou seja,
partir de 1º de abril, nós vamos comprar de fora do estado a 12% sem pagar diferença nenhuma, ou vamos comprar de dentro do estado, tanto faz de indústria como distribuidor, também a 12%. Tá? Então, o estado está igualando as forças tributárias nessa questão. Só que a gente realmente tem que atentar, porque o nosso crédito tributário vai diminuir a partir de 1º de 4, principalmente de produtos comprados de dentro do estado. Então, por exemplo, alguns itens, né? Os itens que às vezes a gente compra de fora do estado e que tinham uma alíquota de 17,5% e vão cair para 12%. Queijos, vinhos, espumantes, inseticidas, adoçantes, batatas congeladas acima de 2 quilos, ketchup, mostarda, milho de pipoca, ou seja, não são uma categoria muito expressiva no ABC, mas vão fazer diferença sim. Então, principalmente vinhos, espumantes, inseticidas, né? É uma categoria aí que a gente vende bastante, então nós vamos ter um repasse, né, desses 5% para a nossa parte do nosso imposto. Então, aquele pessoal ainda que compra mercadoria e coloca lá um percentual, eu não gosto dessa palavra, de markup, né? Ele vai acabar tendo problema, porque ele vai perder 5% com certeza no preço, na sua margem, tá? Então, como o presidente Longo colocou, a gente precisa realmente vigiar a queda dessas mercadorias. O fornecedor tem que cair no mínimo 5%, que é o imposto que ele não vai ter de pagar na operação interna. Duas coisinhas que eu queria salientar, que é muito importante, que a gente precisa se atentar para 1º de abril, tem lá uma pegadinha. O que é isso? A alíquota da mercadoria, ela continua 17,5%. Então, a alíquota que vai estar lá no XML, que vai estar na nota fiscal, não vai mudar. O que vai mudar é o cálculo do imposto. Então, no cálculo do imposto, nós vamos ter um diferimento de 31,48%, 42%. Então, em vez de 17,5%, ele vai cair para 12%. Mas, se vocês não atentarem para o sistema, a gente vai continuar puxando uma nota fiscal de 17% e lá dentro do XML tem uma partezinha que diz diferimento parcial. Se o sistema não pegar esse diferimento parcial, a gente vai estar achando que está fazendo o preço certo na ponta e vai estar fazendo o preço com menos 5%. Então, pessoal, muita atenção, né? A questão burocrática interna, além do preço que tem que cair, a gente tem que usar o nosso sistema de acordo, né? Para que realmente a gente consiga computar essa diferença de preço. Agora, se o preço do fornecedor não cair, o nosso preço ao consumidor vai aumentar. Por quê? Porque a gente não vai ter essa economia, né? Porque, como o Dr. Fábio bem colocou, quando a gente vender ao consumidor, nós vamos vender a 17,5% de ICMS. Uma outra questão que eu acho importante também, e está intrínseco, na verdade, no primeiro parágrafo do Decreto 55797, que é o seguinte: essa mercadoria com diferimento parcial, eu tenho que fazer um aceite, vamos dizer assim, de homologação desse diferimento via ou uma nota fiscal de entrada, mas aí o Estado agora deu uma colher de chá para nós, mas eu tenho que fazer uma, vamos dizer assim, aceitação desse diferimento lá no XML. Então, também o sistema de vocês tem que começar a dar o aceite dessa mercadoria de compra no XML, a ponto de que, se nós não fizermos isso, pode vir a glosar esse crédito de ICMS. Então, são dois pontos muito importantes a nível de sistema que a gente vai ter que começar a olhar a partir daí. Então, a partir de 1º de 4, a gente precisa ficar muito atento a essas duas situações tributárias. Eu acho que, de resto, né, a gente agora pode discutir, porque realmente o decreto ele assusta,
mas no fim, quando a gente vai ver, até eu estava falando com a doutora Edna na sexta, né? Apavorou, mas depois a gente foi ver e realmente não é tudo isso, mas a gente está aqui para tentar dirimir as dúvidas de vocês aí, tá bom? Uma pergunta, Vanderlei. Nota fiscal, teria que ser feito contra a nota dessas notas fiscais, já que a gente está falando de deferimento? Isso, a princípio sim, mas aí, se não me engano, a nota 5440 ou 5540 diz que não, pode dar esse aceite lá no XML, lá no SPED, tá? Como a gente já faz hoje com as outras notas, só que, Marcelo, tem que realmente se atentar para isso, entendeu? Então, eu não preciso emitir a nota, mas eu preciso dar o aceite na nota fiscal de entrada diferida, certo? Lá no SPED. Show de bola. Obrigado, Vanderlei. Pessoal, estamos abertos aí para dar sequência. Uma pergunta no chat ali, eu posso fazer, presidente, para os especialistas? A Edna está presente? Doutora Edna? Aí vai organizar as perguntas, pode ir mandando pelo chat. Edna, vamos lá. Pode fazer, Bruce, pode ler. Não, tu vai alguma colocação? Edna? Não, presidente, o Dr. Fábio e o Vanderlei resumiram bem, a gente tinha conversado antecipadamente com o Vanderlei, com o Silvio, com alguns aí para entender melhor o decreto, e ficou muito bem sintetizado. Aí as dúvidas que ficaram, a gente discute agora, e se restar alguma, eu recebo por e-mail e a gente devolve depois. E hoje também foi publicado pela Receita Estadual um esclarecimento que nós vamos publicar na News Jurídica. Estou falando sobre o que é diferimento, o artigo 1K, foi feito um esboço ali, a gente publica na News para a ciência de todos também. Ok, Bruce, começa as perguntas, depois a gente... Tá bem. Pergunta no chat da Gilvana, lá da Comercial Zafari. Boa tarde. Com relação aos produtos com ST, foi comentado que não teria um impacto, mas no cálculo da ST é descontado o ICMS próprio. Nesse caso, será considerado os 17,5% ou os 12% nesse cenário? Bom, a princípio, tá? Nos produtos de ST, a gente até achava que ia vir algum impacto nessa questão, mas o produto de ST não terá impacto. Ele vai continuar tratando o ICM próprio como 17,5%, tá? Ao meu ver. Mas ainda não tem nada assim explícito quanto a isso, tá? Existe uma regra ali no início do decreto, tá, que fala que o diferimento parcial não se aplica a produtos com ST. Então, pelo que se entende, os produtos com ST estariam fora de qualquer efeito do diferimento parcial. Eu não entendi bem a conotação dessa pergunta aqui. Porque na ST não muda nada em termos de tributação para o supermercado, porque o produto já vem tributado. Né? Então, em tese, não interessa se mudou a alíquota ou não, ou a carga fiscal. Por quê? Porque esse é um problema do remetente da mercadoria. O remetente da mercadoria é que vai ter que fazer o cálculo e tal e coisa. Então, em termos de recebimento e revenda de mercadoria, com ST, segue tudo igual, não tem que fazer nada, nunca se teve que fazer nada com ST. Talvez a questão aqui seja relativa... Agora, se a pergunta aqui for relativa ao ajuste da ST, né, aí é outra questão. Né? Aí como é que eu vou fazer o cálculo agora do que entrou e o que saiu para fazer o ajuste, para ver se eu tenho crédito? Isso é outra história. Agora, quando eu não tenho ajuste, tá? É ST, está tributado antes e fim de linha. Boa tarde a todos. Doutor, isso também impacta, se a ST entrar, também impacta no custo, impacta em nós cobrarmos os fornecedores que alterem os preços deles. Isso é bem importante nós sabermos se isso vai entrar ou não. E, doutor Feliciano, está na sala também aí, nós estávamos conversando um pouco diferente nesse entendimento, Feliciano. Tu mantém ainda o que nós estávamos conversando? Qual é a tua posição a respeito disso, depois dessa introdução do Dr. Canazaro e do
e do pessoal da Meta ali. Boa tarde a todos, sou Feliciano, assessoro a Superlei Colini. Eu não tenho a plena certeza de que não se aplica EST, porque na lei, a lei 8820, ela foi alterada no artigo 31, lá no parágrafo 8º, no inciso 2º, em que permite o diferimento parcial nas operações com substituição tributária, coisa antes não permitida. Então, a gente não, para mim, não há alguma coisa que invalide que o diferimento parcial também se aplique a ST. E se aplicar a ST, automaticamente, tá certo, a pessoa que entrou no chat, aumenta o ICMS-ST, aumenta. E se aumenta o ST e mantido o mesmo preço, vai aumentar o preço da mercadoria. Mantém isso aí. Obrigado, Feliciano. Também estamos nessa dúvida. Em teoria, entendo que todos os produtos que são tributados a 17,5 hoje entram nessa situação do diferimento a partir de 1º/4. É isso? O entendimento é esse? O primeiro passo é esse entendimento aí, Vanderlei? Tudo que é 17,5 começa a acreditar 12 se o fornecedor mandar como diferimento ainda no XML. É isso? Tá sem áudio, Vanderlei. Desculpa. Se ele não mandar com diferimento, a gente tem que só aproveitar já com o diferimento. Não pode aproveitar, mesmo que ele mandar lá 17,5, a gente não pode aproveitar 17,5, né? Porque nós não podemos incorrer no erro dele, tá? Essa questão da alíquota, né? Se a gente vai aplicar lá na questão por exemplo, de um fabricante, né? Hoje, um produto que é 17,5 e que tem ST, né? Se ele comercializar, essa é a pergunta, só para contextualizar, né? Se ele vender para dentro do estado para um supermercado, a questão é se vai reduzir para 12, né? Ou se vai permanecer 17,5. Se reduzir para 12, como vai diminuir o ICMS próprio dele, vai aumentar a diferença de ST que a gente vai pagar na nota de compra, né? Essa é a situação, tá? Pelo que eu tinha antes entendido, tá? Eu também achei, Patrick, que reduziria essa alíquota, tá? Mas, praticamente agora, está se vindo para uma linha, eu acho que aí tem que deixar mais para os juristas aí, de que os produtos de ST não se aplicaria esse decreto, tá? Então, eu realmente eu estou com uma dúvida que a gente precisa tentar buscar junto à Cefaz essa conclusão aí, né? Se a gente fizer uma análise sistemática da alteração, até coloquei ali no chat, tá? No artigo 1K, tem a nota 2, tá? E a nota 2 do artigo 1K, vou copiar ali para o chat também. A nota 2 do artigo 1K, ela fala assim, ó, aplica-se a este artigo o disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 1º. Ou seja, o que, ao meu entender, está escrito aqui? Que tu vais fazer o diferimento novo, entre aspas, tá? Mas que para tu fazer isso, tu tem que observar o que está lá no parágrafo 1º a 4º do artigo 1º. Aí tu vai lá no parágrafo 1º a 4º e está escrito assim, ó, não ocorre diferimento na saída de mercadoria, letra B, submetidos ao regime de substituição tributária. Então, para mim, coloco aí para os colegas, porque ninguém é dono da razão aqui, posso estar errado, mas para mim, produtos ST estão fora dessa regra, não submetem a isso aqui. Essa regra aqui que o doutor Feliciano colocou agora, tá? Só para complementar, doutor Feliciano, boa tarde. Essa regra que o senhor colocou aqui agora é uma regra que é uma regra autorizativa. Tá? O que ela fala aqui? Ó? Vamos ler ela para a gente ver. Parágrafo 8º. O Poder Executivo poderá ainda, tá?
autorizar que o diferimento parcial seja aplicado nas operações com mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária nos termos da seção 3 nos termos da seção 3, nos termos e condições previstas em regulamento. Tá, ok. O que diz aqui, em síntese? Que o Poder Executivo poderá ainda autorizar. Aí vem a pergunta, ele autorizou? Me parece que não. Né? Então, essa é uma regra autorizativa. Aqui uma autorização para o governador, através de um decreto, fazer isso. Agora, fica a pergunta. Ele já fez? Se a gente lê isso aqui em sintonia com aquilo que eu coloquei ali antes, me parece que não. Né? Me parece que é o contrário. Até. Ele não autorizou, ele está deixando de fora os produtos da ST. Né? Não sei se o senhor tem outra opinião sobre isso. Mas isso é uma autorização, não está escrito aqui que está valendo isso. Uma outra analogia que a gente pode fazer, tá, doutor Fábio, só para contribuir, é de que se a mercadoria, vamos exercitar aqui, se ela vier de fora do estado, se ela vier de Santa Catarina com ST, o cálculo que vai se fazer vai ser o seguinte, vai ser o valor do produto com o MVA menos a alíquota interna dele, que vai ser 17,5, 17, 18, enfim. Tá? Então, se aplicasse ST dentro do Estado, o Estado ficaria em desigualdade de novo. Né? Então, se a gente olhar por esse lado da não aplicabilidade na substituição tributária. Então, eu acredito que não vai se aplicar. Tá? Só para concluir. Eu acho até, assim, particularmente falando, que seria meio absurdo isso, né? A gente fazer diferimento parcial em produto com ST. Né? E talvez, né, talvez essa regra autorizativa aqui, ela seja um produto específico. Daí tem lá um problema num setor, lá de uma mercadoria específica e tal. Ah, não, vamos usar aquela alternativa ali. O doutor Feliciano até colocou, mas pode ser alterada a qualquer tempo. Eu digo, lógico, pode ser alterada a qualquer tempo. Amanhã, se o governo do estado quiser fazer outro decreto e colocar a ST dentro do diferimento parcial, ele pode. Mas me parece que hoje isso não tem. Né? Perfeito, doutor Fábio. Vai lá, Patrick. Então, a priori, estamos entendendo que todo produto tributado a 17,5 hoje vai ter esse diferimento. A priori, assim, sendo bem prático, estamos falando desses produtos. Todo produto que é 17,5 hoje, todos. A minha pergunta é essa, se vai sair uma listagem com esses produtos ou a partir de 1º de abril, todo produto tributado a 17,5 na saída terá crédito de 12 na entrada. É isso? Grosseiramente é isso. Não é todo produto, tá? Não é todo produto, porque essa regra aí, a gente pode dizer que ela é uma regra residual, tá? Porque antes do artigo 1K, existe uma série de outros diferimentos. Talvez ali sejam mais diferimentos para a indústria. Eu lembro que ali fala de chapas de aço e tal. Né? Mas como é que isso está estruturado? Como é que o Estado estruturou isso? Tá? Só para a gente entender, para não falar bobagem, tá? Para não falar errado, falar certinho. Então, como é que o Estado estruturou isso? Ele chegou e falou assim, diferimento disso, disso, disso e daquilo. E para cada uma dessas situações especiais, ele fez um tipo de regramento. Não, tem coisa aqui que é 8%. Né? E aí ele vem depois com uma regra residual, que é o artigo 1K, onde ele fala o seguinte, que tudo que não está antes regulado entra aqui e é diferido. Então, a gente não pode dizer que tudo está aqui, porque tem coisas que estão antes. Agora, se coisas que não estão antes, todas as coisas que não estão antes, todas estão aqui nesse 1K. Entendi. Vou ter que ir atrás desses que estão antes aí para ver se são coisas que nos atingem ou não. Eu acho que é mais coisa para a indústria, né? Falar em chapas de aço, mas vai dar uma olhadinha ali. Eu não olhei com profundidade isso, né? Eu passei os olhos assim, porque me interessa mesmo esse 1K. Né? Mas acho que vai ali, vocês falam para os contadores, vocês darem uma olhada. Pessoal, tem uma
Pergunta fiscal PGL. Boa tarde. Se possível, elencar novamente os principais grupos de mercadorias que teremos impacto nas vendas. E sobre os vinhos, a diferença ainda devemos considerar o percentual de Ampara nas vendas? A questão do Ampara não mudou nada, tá? O que mudou foi a entrada, né, de mercadorias de dentro do estado. Então, o Ampara continua igual, tá? Os 2% lá, enfim. A categoria, eu não teria uma categoria aqui, eu posso repetir, seriam queijos, vinhos, espumantes, inseticidas, adoçantes, batatas congeladas, ketchup, mostarda, milho de pipoca, enfim, tá? Depois a gente até pode melhorar isso aí, né? Mas de cabeça, assim, é difícil de encontrar todos os produtos. Tá bem, obrigado, Vanderlei. Isabel do Master. Dúvida, o registro dos eventos para não emitir a contranota em função do diferimento seria a manifestação do recebimento da mercadoria? Sim, é isso aí, a manifestação. Perfeito. No chat, por enquanto, que a gente tem é isso, as considerações ali do Dr. Feliciano, Dr. Fábio, colocando ali suas ponderações. E o Rodrigo Marim também fez a observação de que também tem itens com 25 de alíquota. Tinha feito um pouco antes ali, né? Sim, sim. Eu deixaria a palavra em aberto. Desculpa, o doutor Feliciano vai falar? Desculpa. Doutor Feliciano, pode falar, doutor Feliciano. Não fui eu que pedi a palavra, foi o doutor Fábio, acho. Não, eu só ia fazer um comentário, assim, que produto 25 aplica a mesma regra, porque a regra ela fala o seguinte, ó, tudo que for acima de 12, tá? Vem com 12, tu joga a diferença para o próximo elo da cadeia. A regra, ela não diz o que for 17, o que for 25, o que for... ela fala, o que for acima de 12, paga a diferença no próximo elo. Eu convidaria o Capelari, né, Jorge, se quiser fazer algumas considerações com relação à diferença de imposto, alguma... Né, o doutor Fábio pode nos ajudar, alguma ação que exista para a gente buscar um parcelamento maior ou algum crédito aí. Né, Jorge? Por favor, a palavra é tua. Assim, nesse caso aqui, acho que não tem mais muito com o que contribuir, já foi tudo explicado. Eu até já fiz um cálculo aqui na minha empresa, mais ou menos 13% do meu faturamento entra nessa nova regra, né? Então, 13% do faturamento vezes 5% é isso que eu vou ter que pagar ou vou ter que cobrar do fornecedor. Me parece que nesse momento aqui a gente está reunido exatamente para discutir com mais profundidade isso, a força que vamos ter em grupo para fazer os fornecedores entenderem que essa regra foi feita com o intuito de equalizar a competitividade deles com relação aos players de fora do Estado. Não é para eles ganharem mais dinheiro, né? Essa regra é para o benefício deles, né, Capelari? É isso aí, tu colocou muito bem. Não é para nós isso. Então, seria... É para o benefício em relação à concorrência e não para ganhar dinheiro em cima do supermercado. Exatamente. Então, grosso modo, seria muito fácil de se fazer entender junto aos fornecedores de que esse imposto que eles deixarão de recolher tem que ser repassado para o preço. É simples assim, né? Mas, claro que tem fornecedores que eventualmente vão dizer não aumentei, estou deixando de aumentar a tabela, né? Quer dizer, as artimanhas todas vão continuar existindo. Agora, como eu já estava com desconto, eu já estava te dando um desconto. Exatamente. Então, sei lá, como é que a gente deve propor, como é que a gente deve... Agora vai começar as conversas, cada um tem uma estratégia para poder negociar com os fornecedores e também vale muito em função do tamanho, né, de cada um. O pequeno não vai conseguir grandes coisas, como sempre.
Mas acho que é isso que deve ser o foco principal dessa nossa conversa aqui, né? O fornecedor tem que se sentir, não diria pressionado, mas que eles saibam de forma clara de que a gente sabe que, se ele não repassar para a gente, quem vai pagar a conta seremos nós. É nesse sentido. Exatamente isso, perfeito, cara. Porque a gente sempre, assim, sempre defendeu a diferença do imposto, né, da fronteira, justamente para preservar a nossa indústria e para evitar privilégios para quem estava na informalidade. Agora acabou isso. Então, realmente, nós estamos aqui, nós queremos deixar claro que a gente, por muitos anos, brigou, se batalhou para não ter esse apoio à informalidade. Então, o que nós precisamos agora é exatamente isso, né? Nos resta só agora negociar bem e buscar essa diferença do fornecedor, porque nós estamos sozinhos, não tem mais o que mudar, a indústria, a Fiergs não vai nos apoiar, a GAD está comemorando, então estamos juntos, a gente é só saber que vamos negociar e buscar essa diferença para o setor. Bruce, depois tu podia... O pessoal da Cotrijuí te mandou uma solicitação, é só para ver que a gente realmente já está esgotando já esse assunto. Então, aí fica contigo aí, Bruce. Mais algum comentário, a palavra? O Alexandre Guerra pergunta se a Agas vai pedir alguma prorrogação da entrada em vigor disso aí. Doutor Fábio, não tem mais que santo chamar, né? Acho que agora é ajoelhar e rezar. Okay. Eu vou usar um pouco da mesma lógica que eu usei naquele outro assunto da ST. Essa era uma questão que já era esperada, tá? Inclusive, falei isso hoje. Me lembro do presidente Longo ali, no final do ano, não sei se no dia 31 ou dia 1º, não me deixando nem descansar, me mandando mensagem perguntando se já ia valer no outro dia. Como é que é a compra no outro dia? Longo, brincadeiras à parte, né? Mas então, assim, era uma coisa que a gente já esperava, né? Estava na lei já. Então, demorou, né? O Estado até demorou um tempo a mais para implementar. Eu não vejo, assim, possibilidade de se pedir prorrogação em relação a isso. Uma questão que a gente poderia até conversar entre nós aí, mas não sei se o Estado toparia isso, né? Dado o alongamento que já ocorreu. O Longo, eu quero usar demais, só uma situação que tem uma pequena confusão na hora da venda. Porque na hora da compra, acho que está claro, né? Principalmente os que já vêm de fora do Estado, a gente já tem, não vai mudar o que a gente compra fora do Estado, só vai mudar o interno. Só que nós temos dois tipos de cliente, tá? Acho que todos aqui têm o cliente é aquele que vai revender, compra alguma coisa para revender, alguma coisa que vai... Como é que a gente vai fazer essa venda? Porque eles também têm que receber com 12, né, de ICM, porque depois eles vão ficar com o ônus do 17,5. Como é que está esse, assim, o entendimento de vocês em fazer com que a gente tenha nosso sistema parametrizado para atender esses dois tipos de cliente? Vai ser uma confusãozinha aí, né? Vai ser... Desculpa, fala aí, Vanderlei, pode falar. Tá, vai ser uma confusão bárbara, né? Porque, realmente, tu vai ter que separar aquele cliente que é realmente para consumir ou aquele que é para revender. Então, por exemplo, se tu tem um atacarejo e algum consumidor que vai revender esse produto comprares de ti, tu vai também ter que fazer o diferimento, ou seja, vai ter que vender a 12%, vai ter que fazer o diferimento parcial. E aí aquilo que o Dr. Fábio colocou, né? Não é simplesmente identificar por um CNPJ, né? Porque talvez lá um CNPJ vai consumir esse produto, né? E o mesmo CNPJ também pode revender esse produto. Né? Vamos pegar lá o exemplo de uma escola, né? A escola vai comprar esse produto, só que tu não vai poder usar o diferimento parcial nessa venda para a escola, porque ela vai consumir. Agora, se tu vender lá para o supermercado X,
aí tu vai ter que usar o diferimento. Então, realmente, vai ser um desafio sobrenatural dividir essas vendas, né? Olha só, esse é um problema, assim, ó, que parece um problema secundário, mas ele pode se tornar um problema sério. Estou lembrando agora, tá, que estou trabalhando num processo aí de uma empresa que ela vende filmes plásticos. E ela tem um diferimento dos filmes plásticos quando ela vende para a indústria. E aí agora o Estado foi lá e autuou ela sob o argumento de que ela não está vendendo aqueles filmes plásticos para a atividade industrial, que ela vende para indústria, mas que ela vende para embalagem e não para transformar o filme plástico. E aí o Estado foi lá e autuou ela, dizendo que ela não poderia usar o diferimento nessa situação. Cobrou toda a diferença de imposto dela com multas, juros, etc. Pegou 4 anos aí e autuou a empresa. Essa situação ela é um pouco parecida com essa situação que o seu Augusto citou aí. Como é que eu vou ter segurança quando eu fizer essa operação aí? Porque me parece que o cara que chegar para comprar de mim e apresentar, por exemplo, um CNPJ, ele vai querer que eu tribute a 12. Né? Mas e se o Estado chegar depois para mim e dizer assim, ó, mas qual é a prova que tu tem que esse cara não consumiu essa mercadoria? Ah, eu não tenho prova nenhuma. Opa, então tu vendeu errado para ele, tu tinha que ter vendido a 17,5. Então, qual é a sugestão nesse caso? A gente as empresas deveriam fazer uma análise mais aprofundada dessa legislação, montar uma cartilha, montar um sistema e eleger mais elementos de conformação em relação a essas vendas. Fazer aquilo que, às vezes, eu chamo de deixar algo pronto na gaveta, para que, se um dia o Estado chegar e disser assim, ó, mas como é que tu prova que esse cara aí revendeu de novo? Aí tu puxa aquele kit da gaveta e diz assim, ó, tá aqui a prova. Porque, senão, vou repetir e já encerro. Pode-se, não vou dizer que corre, pode-se correr o risco do Estado te questionar. Dizer, mas por que tu vendeu a 12 para esse cara? O que tu tem para me provar que ele vai revender? Se ele está consumindo, ele não pode consumir a 12. Faltou imposto no meu caixa. Né? Que prova tu tem para me fazer? Aí fazendo as palavras do Vanderlei. Só um CNPJ não prova nada. Né? Então, essa é uma situação que assim, ó, não é que eu diga, é uma situação preocupante, mas é uma situação que pode se tornar preocupante. Eu sugiro aí que as empresas se debrucem mais, conversem com seus jurídicos e montem uma estrutura aí para atender eventuais demandas da fiscalização nesse sentido. Não conheço com profundidade esse tema, mas me ocorreu um detalhe agora que talvez possa ajudar para esclarecer isso. Em tese, quem compra mercadoria para revender deveria solicitar a emissão de uma NFE e não uma NFC, né? Porque ele vai ter que fazer a contabilização disso. Então, talvez o Estado esteja cercando esse assunto, como quem diz, se o teu cliente comprou com uma NFE, ele vai revender, né? Agora, se ele comprou, se emitiu só a NFC, em tese, ele não vai revender. Então, a primeira é com 17,5. Desculpa, a primeira é com 12,5, a segunda é com 17,5. Não sei se estou falando bobagem, mas acho que isso tem muito a ver com essa situação, porque o Estado hoje não consegue diferenciar quem comprou para consumir ou quem comprou para revender dentro dos atacarejos, né? Esse pode ser um dos elementos de conformação que eu falei. Um dos elementos de conformação. Perfeito. Ali, ainda no chat, pessoal, temos 2 pedidos ali do PGL e da Andréia. Seria importante um resumo dos principais itens que nos afetam nas vendas, fora esses citados.
pois o prazo que temos é curto para antecipar as compras. Seria possível? André, a mesma coisa, repetiu. E o Ricardo, lá do Leal Center, como vai funcionar com nossos concorrentes que são optantes pelo Simples? Eles vão comprar mais barato, vão pagar a mesma alíquota que pagam hoje? Aí é o que se falou, assim, ó, existem canais de denúncia, né? Mas também existe essa situação que precisamos fazer com que o distribuidor, o fornecedor, pague essa conta que ele não vai ter com ele. Né? Doutor Fábio, Vanderlei, por favor, se complementar, mas é o que a discussão é essa, né? Esse é o grande, esses 13% que o Capelari falou, que a gente vai ter problema, o restante está tudo resolvido. Né? O problema realmente é bem menor do que poderia ter sido. Ô, Longo, mas só para complementar um pouquinho a tua fala aí, importante, mas essas que já estão nas MEs e tal, eles já têm esse benefício, que todos somos abrigos da lei, eles já vão pagar menos impostos. Aí você não tem como, fica naquela faixa, né, que eles se protegem em função de não pagar a diferença. Então, esses aí não tem como tu contestar, porque eles estão sob os abrigos da lei, não é isso? Não, mas a questão é como ele vai comprar de dentro do estado, ele não vai mais comprar 17,5%, ele vai comprar de um atacado a 12%. Né? Então, essa é a questão, ele vai ter um custo mais barato e vai continuar pagando o mesmo percentual de imposto na saída, né? Então, essa é a correlação que o pessoal... Mas a diferença vai existir se tu não pedires o desconto, ou não conseguires o desconto com o distribuidor, ou o vendedor, no caso. Não, mas nesse caso... Senão a diferença some. Não, Chico, mas ele já compra mais barato, porque o fornecedor já vende ele com 12, entendeu? Ele não vai vender com 17,5. Eu sei, mas se tu negociar com o teu fornecedor para comprar também por 12, pronto. Se ele pagar a diferença, quer dizer. Não, é que o que eu acho que eles estão dizendo é que ele vai ter uma dúplice vantagem, né? Porque ele já vai comprar mais barato, né? E já vai vender mais barato também, sob o ponto de vista tributário. Mas essa é a minha pergunta, Canazaro. Mesmo que a gente venda, nós estamos atacados, tá? Eu vendo lá para as MEs com ICM de 12, porque ele tem o CNPJ dele. Só que ele não vai pagar a diferença, que nem nós vamos pagar a diferença. Então, eles têm esse benefício, né? E isso que o Longo falou. Vai ser difícil tu contestar todos, porque eles estão dentro do abrigo da lei, que eles são as MEs, né? É isso que eu falo, né? Porque a fonte já vende mais barato para eles. É isso aí. Vai gerar uma distorçãozinha de tributação. Na verdade, hoje, nós que pagamos impostos, estamos 5% fora do mercado. Essa é a questão. A indústria pode até nos dar... Nestes produtos, né? Nestes produtos. Tudo bem, né, Chico? A gente pode até negociar agora, bem, mas é uma diferença que vai ser engolida com a pandemia, é embalagem, é não sei o que, dólar. Eles vão engolir rapidamente e a gente vai perder a noção do custo da mercadoria, né? Lamentável, nós temos um retrocesso desses, infelizmente, é que nem o presidente falou, nós temos que se agarrar no que der aí, porque é um retrocesso. Infelizmente, essa que é a palavra correta aí. E também a questão da ST, eu não vejo por que baixar o cálculo, porque a maioria ficou dentro da ST e o governador iria abrir mão de receita. Não vejo onde buscar essa diferença, como está acontecendo agora. Ok, pessoal, não sei se tem mais alguma dúvida, mas a doutora Edna, vocês podem passar para ela por e-mail outras dúvidas que a gente estará respondendo. Edna, é por aí? Fica à disposição, vamos receber as dúvidas e depois encaminhamos as respostas. Só gostaria que ficasse bem claro aqui, em relação aos produtos em ST, permaneceu a dúvida se eles entram ou não nessa questão do diferimento. É necessário levar essa questão à frente em relação à receita estadual ou não? Eu acho que sim, até para deixar bem clara a situação. Eu consultaria a Receita para saber. Eu não sei qual a opinião do Dr. Fábio, do Vanderlei.
Eu acho prudente, eu acho bem prudente. Acho que é A gente prudente, mas entende. eu acho assim, ó, que é prudente, né? Não custa nada, mas pela literalidade ali das regras, me parece que a ST está fora. Eu não preciso fazer uma consulta formal, nós temos um canal aberto com a Receita Estadual aí, tem um auditor designado só para responder os e-mails que eu tenho encaminhado nos últimos dias, e eu vou conversar com ele informalmente, né? Faço essa questão e depois replico. Pode ser? Ok, mas é o que falou, acho que está fora, mas eu assim, confirma lá com ele. Tá, pessoal? Quem quiser, então passe para a Edna e... quem quiser fazer pergunta, o e-mail da Edna, para aqueles que ainda não sabem, é edna@agas.com.br. Edna com EDN, né? Ou tem o I? Tem o I? Edna. Tem o I. Tem o I. Edina, para ser mais preciso. Já foi colocado no chat ali o e-mail, já está no chat ali. Então, acho que assim, ó, vamos apertar o fornecedor, vamos segurar um pouco os estoques no início do mês e que aí a coisa... Aí eles vão ver que a gente sabe alguma coisa, senão eles vão achar que venderam o golpe do bilhete para nós. É isso aí? Ok, pessoal? Então, obrigado e boas vendas a todos nós aí. Sobre o assunto aquele da ação? Da ação. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Capelar, alguma pergunta? De que ação estão falando? Né, Fábio? Explica aí. É que tá no mercado aí, vamos chamar assim, surgiram umas liminares, tá, para algumas empresas não pagarem os valores aqueles dos estoques, tá? Surgiram duas liminares aí para as empresas não pagarem os estoques naquele período ali, tá? Então, se alguém está com essa questão aí, está conversando com algum advogado, alguma coisa, tem alguma dúvida, né? Ou se quer, eventualmente, tem que pagar esse valor e quer, eventualmente, propor uma ação, né? Então, a gente pode conversar aí sobre isso. Ou depois também, se quiser, posso colocar meu e-mail aqui no chat também, se alguém tiver interesse. Doutor Fábio, mas essa liminar para em pé? Olha, é o seguinte, ó, eu conheço as liminares foram dadas por duas juízas, tá? Uma é uma juíza que não é da vara, acho que ela deve estar substituindo ali, e a outra é uma juíza que é da vara, uma juíza que conhece direito tributário. E ela deu a liminar, tá? A liminar não é uma liminar assim muito coerente, assim, digamos assim, ela não está tão bem escrita, sob o ponto de vista técnico. Mas ela está sustentada em alguns direitos que são direitos que os contribuintes têm. O problema que eu vejo, e aí talvez eu responda não, e aí talvez eu responda não para essa tua pergunta. O problema que eu vejo é que esses direitos que estão sustentados a liminar, eles já foram também direitos que foram levados ao tribunal aqui do Rio Grande do Sul, naquela época em que não se queria pagar a diferença e só se tomar o crédito, e o tribunal negou. Então, qual é o receio aí? É a gente entrar com o processo, e é isso que precisa ficar muito claro, por exemplo, para o meu cliente, né? Eu gosto de ficar muito claro para o meu cliente. Os outros... Então, qual é a grande questão? A gente precisa deixar claro para o meu cliente, né, que a gente pode fazer ação, né? Tipo, o cara obtém a liminar, não vai precisar pagar. Agora, não é certo que o tribunal vá manter isso. Porque aí tu vai me dizer, não, mas tudo é certo que o tribunal não vai manter. Não, mas nesse caso, eu digo que não é certo com um argumento.
Porque os argumentos que está se usando para dar liminar são muito bons, são argumentos de direito, né? Funciona muito bem e tal coisa, só que o tribunal já meio que relaxou com esses argumentos em outros casos. Então, tipo assim, ó, o cara quer entrar com o processo, quer pedir liminar, ok, mas não pode levar isso como uma vitória, né, assim simples, não. É um processo que a briga vai ser no tribunal, entendeu? A briga vai ser no tribunal. Até porque, agora eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não tinha dito. Não sei se vocês chegaram a ver essas liminares, mas essas liminares, elas inclusive estão calcadas em um argumento que é o seguinte, ó. Mas o Estado mudou o regime porque ele não conseguiu fiscalizar o outro, porque o outro era muito difícil tomar o crédito da entrada, então ele mudou para o crédito da saída. O Estado mudou porque ele quis, o Estado não sei o quê, né? O que o Estado vai... Quando o Estado contestar essa liminar, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, o cara aderiu ao ROT porque ele quis. Ele vai usar a lógica inversa. Até hoje ele nos forçou a aderir ao ROT, né? Ele nos obrigou a aderir ao ROT até agora. Agora ele vai dizer no processo assim, ó, tu aderiu ao ROT porque tu quis. Né? Então, tu tá nessa porque tu quis, porque tu provocou isso, porque... Então, agora, se submeta àquilo... Eles adoram essa frase, né? Se submeta àquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Então, não vai ser uma briga fácil, tá? O fundamento está bem colocado, é um fundamento de direito, é algo que a gente aprende, discute e tal. Agora, é um fundamento que já foi bem enfraquecido no tribunal em outros momentos. Agora, é aquela história, para finalizar. Se a pessoa tem que pagar lá 1, 2, 5 milhões, não tem dinheiro, não quer se descapitalizar agora que está fechado, está vendendo menos e tal, você tem que analisar caixa, né? E aí entra com a ação, se quiser, sabendo que daqui a pouco vai ter que pagar e tal. É isso. Dá para pagar e entrar com a ação querendo de volta. Não, aí eu desaconselho, né? Porque daí tu vai receber um precatório, né? Ou vai ter um crédito lá na frente. Melhor, se tu quer entrar nessa briga, é melhor tu não pagar. Ou se já pagou uma, entra agora e suspende as outras. Mas dá para pagar e pedir de volta também. Mas é um processo mais complexo ainda. A melhor coisa é não pagar, é entrar agora não pagando. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu coloquei meu e-mail ali, se alguém quiser mais detalhes sobre isso, estou à disposição. Sim, doutor Fábio, tudo bem? Só uma situação, sabe que a gente tentou, nós temos uma briga lá com a questão da ST e tentamos com uma liminar para ficar no ROT e foi negado 2 vezes. E caiu a primeira e foi recorrido e não adiantou. Está sabendo de alguém que conseguiu levar essa vantagem aí? Foi um assunto abordado numa outra reunião aí. Isso aí é muito complexo, né? Como é que eu vou te explicar isso? Esse assunto aí, isso é um feixe de argumentos muito grandes. Eu acho que depende assim, ó, do argumento que tu vai usar, da forma como tu vai trabalhar, depende do juiz que vai cair no tribunal. Eu não sei se teve alguém que conseguiu manter isso no tribunal, tá? Porque os meus clientes... Eu divido em 2 grupos os meus clientes, que eu atendo na consultoria mensal. Uns não aderiram ao ROT, tá? E os outros que aderiram, eles não quiseram entrar nessa briga aí. Então, acabou que eu não fiz nenhuma ação desse tipo. O feedback que eu tenho para dar, tá, é que essas renúncias de direito, tá, elas são excessivas. E o modelo que eu uso, o exemplo que eu uso para falar isso é do Refis federal, aquele, né? Onde existem ali renúncias do tipo, tu aderiu ao Refis, tu não pode contestar teu débito. Né? Pois é, mas acontece que... e se o débito está errado? E se o cálculo está errado? Aí tu vai no tribunal, e o tribunal diz assim, não, tu pode contestar teu débito sim, porque essas renúncias são ilegais.
Então, a gente importa isso para essa situação, tá? Ela é muito parecida, ela não é igual, né? Mas ela é muito parecida. Então, na minha opinião, tem argumentos para tratar isso no tribunal, no STJ, tá? Tem argumento para tratar isso, mas não é uma coisa simples, não se sabe como é que foi, né? Não se sabe quem é que... Isso vai muito assim, ó, da forma como é trabalhado, às vezes um advogado tem uma tese, outro advogado tem outra. Eu não sei se isso está sendo objeto de êxito ou não. Não estou vendo isso aí. Obrigado. Perfeito. Pessoal, as demais dúvidas aí a gente pede que, por favor, encaminhem para o e-mail edna@agas.com.br. Então, o Dr. Fábio também deixou o e-mail dele. Quem quiser falar com o Vanderlei também pode nos pedir que a gente passe o contato. E ficamos por aqui, então, né, presidente Chico e Edna? Vamos encerrando. Perfeito. É isso aí, pessoal. Então, obrigado pela audiência de todos e estamos ao seu dispor. Obrigado por atender o nosso convite. Ok? Um grande abraço. Boas vendas. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Feliz Páscoa para todo mundo. Obrigado a todos. Valeu.